Olá para você que acompanha a FV, hoje é dia do trabalhador e a gente parabeniza a todos pelo dia. E aproveitando a data, vamos falar sobre medicina do trabalho, especialidade que engloba a prevenção e o tratamento de doenças ocupacionais. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Everton Damasceno, que é responsável pelo setor de medicina ocupacional do Homoatendimento Médico. Everton, obrigada por conversar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Exame admissional, de mudança de função, de retorno ao trabalho, periódico e demissional. Se você trabalha em regime CLT, provavelmente já deve ter feito algum desses exames. Em caso de carteira assinada, a empresa é obrigada a dar condições aos trabalhadores para que eles realizem esses exames, porque eles são muito importantes. Isso porque eles avaliam as condições de trabalho dos funcionários. Everton, você pode explicar para a gente, então, qual que é a diferença de cada um desses exames? Sim, consigo sim. Então, todos os exames ocupacionais, admissional, periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, são exames de suma importância na área de medicina ocupacional. Por quê? Porque num exame admissional, eu vou avaliar esse colaborador e vou saber qual que é a condição de saúde dele ou ocupacional para a atividade que ele vai executar. E seguindo essa mesma linha, os outros exames vão estar monitorando a saúde ocupacional desse trabalhador. O periódico, todo ano que ele faz os exames periódicos, eu consigo avaliar se ele está tendo algum desvio, algum problema de saúde relacionado à atividade que ele está executando. Eu consigo monitorar isso, né? Posteriormente, esse colaborador ele ficou um período trabalhando na empresa e posteriormente ele acabou saindo. O que acontece? É feito o exame demissional de desligamento. Eu tenho que garantir, por legislação, que esse colaborador saia da mesma maneira que ele entrou, sem nenhum dano para a saúde ocupacional e para a saúde clínica desse paciente, né? Exames ocupacionais eles são de muito suma importância. Por exemplo, esse colaborador, nesse meio tempo de trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho, né? Teve que se afastar das suas atividades devido a esse acidente. Ele vai ficar um período afastado e, posteriormente, quando ele retornar à atividade, ele vai ter que fazer um exame de retorno ao trabalho e também nós temos condições dos exames ocupacionais de mudança de função. Por exemplo, ele está fazendo uma devida atividade que existem os riscos ocupacionais para essa atividade. Posteriormente, ele vai mudar para uma outra atividade que são riscos diferentes. Então, ele vai ter exames diferentes que ele vai ter que fazer, complementares, para executar essa atividade e avaliar se a condição clínica de saúde dele ele pode estar apto a exercer essa nova função. E o exame de retorno ao trabalho também precisa ser feito para quem tira a licença maternidade, né? Também é importante fazer ele. Exatamente, ele é de suma importância, porque ela está gestante, passou por todo o seu processo de gestatório, né? Foi afastada, ficou um período de 4 meses ali afastada, cuidando do seu bebê, e posteriormente ela vai ter que retornar à sua atividade habitual, né? Posteriormente, quando ela vai retornar, ela faz a avaliação com o médico de retorno ao trabalho para verificar se ela está em condições de voltar ao trabalho e executar suas atividades normalmente. E falando em gravidez, o empregador ele não pode pedir exame de gravidez nem de HIV no exame admissional. Mas no exame demissional ele pode pedir o exame de gravidez. Por que existem essas restrições no exame admissional? Exatamente. Existe muito a restrição pela condição mesmo de preconceito à questão do colaborador que vai executar a sua atividade, né? Existem muito a questão do tabu do HIV, né? Que ele vai ter que tomar muito cuidado nas suas atividades, mas ele não está inapto a exercer qualquer atividade. Ele pode executar suas atividades normalmente, só vai ter que ter alguns cuidados, né? E o empregador ele não pode deixar de contratar uma pessoa porque ela existe uma doença ali específica que ela tem e ela trata, né? A mesma coisa da gravidez. Um exame admissional, você não pode solicitar um exame sendo preconceituoso via legislação. A legislação, ela condiz muito e fala muito sobre isso. Pela questão da atividade, porque ela está grávida, ela não poder trabalhar. Ela está grávida, ela não tem uma doença específica que inapte ela para a atividade, né? No exame demissional, por que a legislação ela dá essa abertura para o empregador solicitar esse exame? Porque se ela estiver grávida, gestante no período que ela for desligada, ela não pode ser desligada da atividade, né? A legislação dá todo esse suporte para a gestante, né, que está ali na atividade. Então, você pode fazer sim o exame no desligamento, porque você vai dar segurança para a empresa e segurança para a colaboradora também, que se ela estiver grávida, ela não pode ser desligada. Se ela deixar de fazer
esse exame, né, e a colaboradora estiver grávida, mais para frente ela vai descobrir a gravidez e ele vai ter que recontratar essa colaboradora e pagar todos os ônus que a legislação preconiza que seja pago, né? E além desses exames, tanto o colaborador quanto o empregador podem tomar algumas atitudes, algumas estratégias dentro da empresa para melhorar o ambiente de trabalho, né? Que dicas que você dá? Perfeitamente. Todo trabalhador e toda atividade existem riscos ocupacionais inerentes em todas elas, né? Desde uma função administrativa, onde você tem a questão do risco ocupacional postural, né? Onde atividades que você vai executar no dia a dia tem a questão de flexão de coluna, né? A própria atividade no computador, nas áreas administrativas, onde você tem doenças ocupacionais como LER, DORT, pela utilização muito, por um período longo de mouse, de teclado. Então, são atividades que você, fazendo essas atividades numa questão de postura correta, você não vai ter a diminuição e o risco de você ter um problema ocupacional por isso é muito pequena. Então, são orientações que ajudam muito no dia a dia. Da mesma maneira, quando você vai para a indústria, vai para atividades onde tem um risco, por exemplo, de ruído, onde você tem que utilizar um protetor auricular, onde você periodicamente faz um exame de audiometria para saber se esse colaborador está tendo uma perda auditiva, se ele está utilizando um protetor auricular correto. Então, são atividades que todas elas têm um risco ocupacional inerente. E para toda atividade executada dentro da atividade laboral, existe um risco ocupacional. E para esse risco ocupacional, existe um equipamento, um EPI, que protege o trabalhador disso. Então, se a empresa monitora, se a empresa tem o controle e consegue avaliar todo esse conjunto de risco ocupacional que ela está expondo ao trabalhador, ela consegue com os EPIs, com atividades e com situações específicas de monitoramento e de controle disso, dá uma saúde, dá uma atividade para esse colaborador saudável, sem ele estar correndo o risco de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho. Ele acaba neutralizando e às vezes eliminando o risco ocupacional que esse colaborador estaria exposto, né? Ficam aí as dicas, então, pessoal. Everton, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigado a você, Mirella. Eu que agradeço o contato, eu agradeço pela entrevista, né? E poder também sanar algumas dúvidas em relação à questão ocupacional, que é tão complexa e tão importante para a saúde dos trabalhadores no dia a dia. E se você conhece alguém que precisa saber dessas informações, manda o link desse vídeo para ele e fique por dentro das redes sociais da FV para acessar os próximos conteúdos. Até a próxima!